Boa tarde a todos e todas. Hoje a gente está recebendo José Wagner Rebouças Filhos e Ramanda Brandão Pinheiro. José Wagner é biólogo e mestre em recursos naturais pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente trabalha com cursos, mentorias, treinamentos e capacitações sobre identificação botânica e oportunidades para profissionais da área ambiental no mercado de trabalho. Tem experiência na área de ecologia vegetal, atuando principalmente nos temas de invasão biológica, inventários fitossociológicos e identificação botânica. A Ramanda Brandão Pinheiro é bióloga, mestre em Ciências Naturais pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente trabalha como profissional autônoma, realizando palestras, treinamentos e capacitações profissionais da área ambiental, com foco em identificação botânica. A palavra está com vocês, sejam bem-vindos. Eu me chamo Ramanda, né, como Priscila já nos apresentou. Wagner, nós somos de Fortaleza, Ceará, né, vocês são de Paraíba, né, Campina Grande e outras cidades próximas também. A gente já visitou a Paraíba, muito bonito, né? O estado da Paraíba é muito lindo. Um prazer estar aqui hoje. A gente agradece o convite, Priscila, pela participação aqui. E também espero que seja um momento hoje da gente conversar, da gente falar sobre empreendedorismo, carreiras, por mais que sejamos biólogos, né, mas o que a gente vai falar aqui também serve para diversas áreas de atuação. Então, eu acredito que vai ser muito importante também para a formação de vocês, tanto acadêmica quanto profissional. Chegou aí os slides para vocês? Sim, está aparecendo. O áudio está ok, Priscila? Tá ótimo, pelo menos para mim tá ótimo. Não sei se está dando problema para alguém, acho que não. Perfeito. Não, deve estar ok. Tudo jóia, então. Então, fomos convidados pela Priscila, que é nossa mentorada maravilhosa, para trazer essa temática aqui para vocês hoje sobre empreendedorismo e carreira. Como transformar duas paixões em oportunidades. E muitos se questionam, né? Será que dá para trabalhar com o que eu amo, com o que eu gosto, com o que eu tenho afinidade e ser bem remunerado por isso? Será que eu tenho que escolher entre um e o outro? Será que dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? E hoje a gente vai contar um pouquinho como você pode ter essas duas coisas ao mesmo tempo. Como você pode trabalhar com o que você gosta, unindo suas paixões e, claro, buscando ser bem remunerado com isso, tá? Mas antes da gente começar o nosso assunto de hoje, queremos nos apresentar um pouquinho para além dessa trajetória clássica acadêmica, né, sobre o nosso currículo. Eu me chamo Ramanda e gosto muito de plantas. Gosto também do que as plantas podem proporcionar para a gente, né? Alimento, perfumes, óleos essenciais, cheiros. Eu sou apaixonada por cheiros botânicos, sobre decorações, sobre brincos e acessórios botânicos. Tenho duas sobrinhas lindas, maravilhosas, gêmeas, e amo o que eu faço, né? Hoje a gente está aqui no Dente Plantas, já fazem 3 anos. Como passa rápido, né? O Dente Plantas, ele surgiu numa época bem turbulenta, que foi o período da pandemia. E de lá para cá, tenho me descoberto muito como profissional, também como pessoa. Eu acho que quando você começa a empreender, os avanços de autoconhecimento também acabam sendo muito grandes, né? Você acaba crescendo pessoalmente, profissionalmente, de uma forma muito rápida. Eu pelo menos senti isso ao longo desse processo. E lá atrás, quando a gente criou o Idente Plantas, não sei se vocês aqui já conhecem, Idente Plantas é o nome da página que a gente criou lá no Instagram, que hoje é o nome da nossa empresa também, que se trata de identificação de plantas, né? E aí você pensa, caraca, como assim eles ensinam sobre identificação de plantas? Pois é, né? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê que a gente chegou nisso, né? E como tem dado tão certo, como que a gente fez para dar tão certo. Mas ainda sobre essa apresentação, eu não pensava em trabalhar com plantas. Na verdade, eu pensava em trabalhar com internet, eu pensava em trabalhar com moda, com blog, com conhecimento dos aspectos da psicologia, né? Só que aí nessa trajetória acadêmica eu encontrei Wagner, conheci Wagner durante o período da graduação e a gente sempre trabalhou junto. E hoje somos um casal. Mas aí lá atrás eu tive a ideia da gente fazer algo juntos, né? Ele era muito bom com botânica, com a identificação de plantas.
E eu sugeri dar uma ajuda para ele criar uma página, ensinar sobre isso, e quem sabe no futuro viesse a virar o nosso trabalho. Então eu seria a curadora. E ele topou. E aí, ao longo dos anos, estamos aqui hoje. Acabei começando a gostar mais ainda de plantas. E eu digo até que eu sou a primeira aluna dele nesse processo, né? Conta aí, pessoal, um pouco sobre você também. Bom, a Amanda contou um pouco sobre a trajetória, né, a nossa trajetória. E agora me apresentando mais a fundo para vocês. O que a gente vai falar aqui nessa palestra hoje é meio que um relato de experiência nosso também, né? Que eu tenho certeza que talvez muitos de vocês estejam enfrentando aí também. Então, assim, meu nome é Wagner. Eu tenho um filho de 11 anos, vai fazer 11 anos, né? Ele tem 11 anos? Ele tem 11 anos. É um filho de 11 anos. E desde o começo da minha graduação, eu fiz ciências biológicas e, na verdade, eu estava pensando, não fui para escolher, será que eu faço geografia, ou história, ou ciências biológicas? Estava pensando nessas três, né? Sério? Sério. Aí não, vou ciências biológicas porque eu gostava muito de plantas, né? Sempre gostei muito de plantas, eu vim no interior do Ceará, e eu sempre tive muito contato com plantas. E aí acabei escolhendo ciências biológicas, né? E hoje em dia eu sou muito feliz nessa área também. E desde a minha trajetória acadêmica, desde o começo, né, à medida que a gente vai passando e vai chegando ao fim, comecei a me perguntar, o que é que eu vou fazer quando terminar a minha graduação? Eu não sei se vocês já se perguntaram isso, né? Podem colocar aqui no chat. Mas era uma pergunta que ficava aqui na minha cabeça, o que é que eu vou fazer? Porque a gente está aqui estudando, mas quando termina, não tem assim, vem para cá, a gente não vai direto para a empresa, ou a gente não vai direto trabalhar numa área que a gente quer, por exemplo. A gente tem que dar os nossos pulos, a preparar o terreno para quando a gente terminar a nossa formação acadêmica, né, por hora, a gente ter para onde ir. E aquilo ficava me remoendo desde a graduação. Eu fui no mestrado também, quando cheguei no mestrado, eu comecei a me fazer essa mesma pergunta, e quando terminar o mestrado? Eu lembro. Eu sempre me perguntava isso. Quando termina a graduação? E quando termina... Um pouco de ansiedade também, né? E quando Aí eu entrei no doutorado. E quando terminar o doutorado? O que é que eu vou fazer? Então, eu sempre tive essa pergunta dentro de mim e as respostas eu tinha dificuldade de encontrar. Então, isso acabava que me motivando a buscar uma resposta para essa minha pergunta e foi por aí que eu comecei a chegar no empreendedorismo. A gente começou a conversar, principalmente na época da pandemia, né, eu e a Amanda, e a gente pensou, a gente está fazendo curso de ciências biológicas, tem muitas aulas de campo, a gente viaja muito, eu gosto de tirar fotos de plantas, vamos criar um perfil, a gente ocupar nossa cabeça, né, nesse momento tão difícil, compartilhar fotos da natureza, das plantas, criamos o perfil, que é o Idente Plantas hoje, né, começamos a publicar as fotos e tal, e aí com o tempo, a gente começou a ver, poxa, isso aqui pode ser uma oportunidade de a gente trabalhar com isso, e pode voltar a responder aquela minha pergunta, o que é que eu vou fazer? Eu vou empreender, né, eu comecei a pensar dessa forma. E aí eu comecei a fazer o Instagram, comecei a profissionalizar cada vez mais. E hoje em dia, a gente vive do Instagram da nossa empresa, né, que está principalmente associada ao Instagram, mas tudo começou de lá. E teve uma trajetória que não foi nada fácil, né, a gente vai mostrar aqui hoje para vocês os desafios também, as conquistas, porque tudo tem os seus aspectos positivos, mas tem suas dificuldades também. Né? A gente vai mostrar esses dois lados aqui hoje e saber que eu procurei principalmente essa área pelo fato de eu ter um filho, principalmente, porque eu queria estar muito perto do meu filho, né? Então eu não queria me deslocar muito ou trabalhar num lugar que eu ficasse muito longe do meu filho. Eu sempre priorizei isso na minha cabeça. Quero trabalho que me dê para ficar perto da minha família, do meu filho. E o empreender também está muito associado a isso, né? A sua liberdade que você tem de estar trabalhando de qualquer lugar, principalmente na internet, é uma coisa que a gente escolheu, que a gente escolhe até hoje e que a gente se deu muito bem com isso. Então a gente vai apresentar aqui para vocês um pouco dessa nossa trajetória. Talvez vá de encontro também com a trajetória que vocês estão enfrentando ou que vocês almejam buscar. Eu não sei se vocês perceberam, mas Wagner falou assim, comecei a produzir conteúdo para o Idente Plantas e depois eu vi que dava para trabalhar com isso. No meu caso, eu já vim com a proposta de Idente Plantas pensando já em trabalhar com isso. Né? E aí, ao longo do processo, ele foi vendo que era possível transformar isso em trabalho. Né? Uma habilidade que ele tinha, que era uma habilidade que era necessária dentro da nossa área. Né? E já vou fazer aqui um exercício com vocês, para pensar em algo que existe demanda dentro da sua área, dentro do seu universo aí. O que existe demanda e no que você é bom.
porque isso pode te dar um bom direcionamento no que você pode focar em empreender. E a gente vai já se aprofundar mais sobre isso, em apurar essas habilidades para fazer com que você tenha sucesso dentro dessa carreira acadêmica, não, de empreendedor, né? E esse pensamento foi muito importante para a gente delinear toda a nossa trajetória até hoje, né? Porque eu lembro que a gente parou para pensar, tá, vamos criar uma página, mas página de quê? Eu sou bom em quê? Você é bom em quê, Ramon? A gente começou a refletir, assim, sabe? Olha, eu gosto muito de planta. Eu sou muito bom com as plantas, né? Eu gosto muito de Instagram, dessas ferramentas assim e tal. Tá, vamos juntar os dois. E aí a gente juntou os dois, criamos, e depois a gente começou a ver que tinha uma demanda muito grande de pessoas procurando por esse conhecimento. Então, a gente não pensou se tinha uma demanda ou não, né? A gente viu a demanda, assim, mas que se a gente fosse começar do zero hoje, a gente ia estudar uma área que tem uma demanda grande para que a gente possa atuar. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu meio na sorte, né? Mas que deu certo. A gente viu que tinha uma demanda muito grande, principalmente os profissionais que atuam na área ambiental. E foi uma surpresa quando, assim que a gente criou o Identiplantas, 2 meses depois, a gente foi convidado para fazer um curso no Centro Acadêmico, CA, de Biologia da nossa universidade, e a gente ofertou o curso e em 2 horas foram mais de 200 inscrições. E aí isso comprovou para mim que a gente estava indo no lugar certo, né? Que a gente estava indo na direção certa. E eu quero mostrar para vocês um ponto que foi muito forte durante essa nossa trajetória, que foi isso aqui, ó. Né, que nos direcionava para ir por um outro caminho. Esse caminho do empreendedorismo, ele não é muito visado, digamos assim, né? Na verdade, as pessoas tendem a achar que vai ser... que não vai ter sucesso. Na verdade, é isso. Não vai ter sucesso porque tem a instabilidade, que não sei o quê, é melhor você fazer concurso, é melhor você fazer isso ou aquilo, irarará, para ter estabilidade, né? Então, a gente é criado, até a nossa natureza humana mesmo, ela busca estabilidade. Estabilidade de alimento, estabilidade de moradia, estabilidade financeira, estabilidade emocional, né? Ela busca, mas não necessariamente, né, significa que a gente vai alcançar. Só que a gente está ali todos os dias, como seres humanos, tentando alcançar essa estabilidade, essas estabilidades, né? E dentro do contexto acadêmico, dentro do contexto profissional, da nossa realidade da biologia e de muitas outras áreas também, né? Acredito que talvez na história, na geografia, talvez tenha um pouco disso também, que é focar na vida acadêmica como alternativa master, assim, principal para ter sucesso profissional, financeiro, né? Que é você fazer uma graduação, é você fazer um mestrado, depois um doutorado, depois um pós-doutorado. Muitos fazem não sei quantos pós-doutorado, porque não conseguem de primeira passar num concurso, né? E até o concurso se chamar a pessoa fica ali tentando fazer um pós-doutorado atrás do outro, às vezes até 2 doutorados, para poder ficar se mantendo financeiramente até ser chamado para o concurso. Eu recentemente recebi um convocação. Foi quando que eu fiz aquele concurso? 2019? 2019 eu fiz um concurso, passei e fui chamada agora, né? Então, assim, se eu tivesse parado esperando, e agora? Vou esperar ser chamada no concurso, sabe? Então, é importante que a gente comece a buscar outras possibilidades. Porque se a gente fica só em uma, botando todos os ovos em uma única cesta, a gente corre alguns riscos, sim, né? E aí, beleza, aí você passa no concurso, é chamado, vai lá ser professor universitário, em busca dessa estabilidade. Mas você já parou para pensar se essa realidade é a que você realmente busca, que realmente vai te deixar realizado, ou essa realidade que foi mostrada para você, não foi mostrada outras alternativas, e você acha também que essa é a oportunidade do sucesso, porque você não conhece outras oportunidades. E aí você pensa, será que esse é o caminho do sucesso mesmo? Ou será que eu estou seguindo isso porque é a única coisa que eu conheço? Será que eu estou seguindo isso porque eu realmente quero? Ou eu estou seguindo isso porque a minha família acha que esse é o caminho do sucesso e eu tenho que seguir isso? Né? Você já se fez essa pergunta? Já se questionou sobre isso? Né? Eu estava conversando com a Amanda, né, e até mesmo com a Priscila sobre essa questão de concurso, né? E aí eu lembro que meu pai, ele sempre quis que eu fizesse um concurso. Ele é a família de pessoas que vêm fazendo concurso. E aí, meu pai veio falando isso para mim, quando eu estava na graduação, eu via que os professores, eles falavam muito isso também. Estudar
para fazer o concurso, depois passar para ser um professor, ou para trabalhar no órgão técnico, por exemplo, no nosso caso, né, como biólogo, no ICMB, o Instituto de Biodiversidade, essas coisas, mas parece que tudo estava associado ao concurso, né? E às vezes eu ficava perguntando, será que só tem essa oportunidade de concurso ou eu posso fazer outras coisas? E eu pensei, pô, 4 anos de estudo, estou fazendo a graduação, por exemplo, né? Será que depois eu fico restrito somente a isso? E depois que eu saí da universidade, que eu vim saber que existia um leque maior de oportunidades que eu poderia atuar, né? E não somente como biólogo, né? Como várias outras pessoas de outros cursos, assim como vocês também. Às vezes a gente é construído dentro da universidade e a crer que existem poucos caminhos. Ou você vai ser professor, ou você vai fazer um concurso para professor, ou para outro órgão, mas o empreendedorismo muitas vezes é deixado de lado. Recentemente, ultimamente, na verdade, esse ano, a gente tem sido muito convidado, e que bom, né, a fazer palestras para universidades associadas ao empreendedorismo. É um tema que agora está chegando nas universidades, e isso é um ponto muito positivo, a mostrar para as pessoas que existem outras oportunidades para além da questão do concurso, para além da questão de ser professor da forma tradicional, né? Porque hoje em dia nós somos professores também, nós somos professores de forma digital. Então, as oportunidades que existem são várias, né? E agora a gente não pode ficar restrito apenas a essa escadinha que Ramona colocou aqui, a trajetória acadêmica. Nem todo mundo quer seguir a trajetória acadêmica. Quem quer seguir, tudo bem, mas tem outras pessoas que não querem seguir. Eu, por exemplo, eu fiz graduação, mestrado. Quando foi na metade do doutorado, aí eu já vinha pensando, né? Poxa vida, eu acho que aqui não é para mim. Eu não gosto muito dessa vida acadêmica que eu estou tomando aqui. Eu quero outra coisa. Eu quero empreender, que empreender é o que me deixa feliz. Empreender é o que me motiva. Eu gosto muito de atuar no Identiplantas até hoje, né? Que me permite atuar com pessoas de diferentes lugares do Brasil. Me permite trabalhar mais perto da minha família, por exemplo. Ter uma liberdade maior. Conhecer, por exemplo, Priscila, que é da Paraíba, que se não fosse o digital, eu provavelmente não teria conhecido. Recentemente a gente fez um encontro presencial em São Paulo, Priscila estava, e gente de 11 estados diferentes. É uma oportunidade que eu queria isso, eu queria mais, eu não queria ficar restrito ali apenas a um concurso, a ter uma rotina de 5 dias de trabalho com as mesmas pessoas. Eu queria muito mais, né? E é por isso que eu vi o digital como uma oportunidade de empreender e alcançar os meus objetivos também. Uhum. E agora eu quero falar para vocês o que é de fato empreender, né? O que é o empreendedorismo? O empreendedorismo é um processo de identificar oportunidades de negócio, desenvolver ideias inovadoras e criar empreendimento. Amanda, como assim, né? Então, sabe aquela pergunta que eu fiz logo no início? Para pensar em quais demandas existem aí dentro da tua área e em que coisas, que habilidades você é bom. Porque você pode unir essas duas coisas para criar uma oportunidade de negócio, para desenvolver ideias inovadoras e fazer, de fato, um empreendimento. E tem uma coisa que a gente fala muito aqui no Identiplantas, é que se você sabe ser um bom resolutor de problemas, você tem, assim, um leque gigantesco de possibilidades de crescimento profissional, né? É claro que, se você quiser seguir carreira acadêmica, ótimo, massa, joia, vai lá ser feliz. Mas se você não quer, saiba que existem outras oportunidades e que o empreender é uma delas, né? E o empreender resolvendo problemas. Se você parar para pensar, o Identiplantas é um empreendimento que resolve problemas. Como assim, Ramanda? Vou já explicar. Se você parar para pensar, todos os empreendimentos resolvem algum tipo de problema. Qual o problema que o Identiplantas resolve? No ensino de botânica, né, da biologia, da engenharia florestal, da agronomia, existe uma lacuna. Uma lacuna da qual profissionais saem formados com o diploma na mão, com dificuldade de identificar, sendo que diversos trabalhos e oportunidades de trabalho, de emprego, envolvem essa habilidade, essa expertise. Só que se esses profissionais saem com o diploma na mão, sem saber esse tipo de habilidade, de forma prática e aplicável, eles ficam sem conseguir pegar essas oportunidades. Já cansei de receber mensagens das pessoas falando assim: já perdi várias oportunidades que apareceram para mim e eu não consegui pegar porque eu não me sentia confiante, não me sentia segura e pronto o suficiente
para poder pegar esse tipo de trabalho, porque eu não sei identificar plantas. Então, o Idente Plantas, ele chega para suprir essa lacuna educacional. Então, é um empreendimento voltado para a educação, porque a gente se identifica com a educação, a gente enxergou ao longo do nosso processo de formação uma habilidade com o ensino, que foi uma habilidade aprendida também, né? Com o fato de gostar, com o preenchimento da lacuna, de resolver problemas. E ao perceber que a gente conseguia resolver problemas e ajudar outros profissionais, e que havia uma demanda, e que a concorrência não era assim, significativa, a gente teve um boom, alcançando pessoas não só do Brasil. Hoje a gente tem alunos de 7 países diferentes. Por quê? Porque a gente criou um método que é capaz de identificar plantas de qualquer bioma e de qualquer grupo de plantas. E se a gente voltar para o slide anterior, falava sobre inovação. Isso que a gente trouxe foi inovação. Porque a forma clássica com que as pessoas identificam plantas, ela é bem clássica, ela é bem tradicional, ela é bem complicada, bem restrita, e poucas pessoas conseguem ter acesso a esse tipo de conhecimento. E o que a gente fez foi trazer facilidade para pessoas que não necessariamente precisam ser da área da biologia, da agronomia, da engenharia florestal. É tanto que Priscila, por exemplo, está com a gente, ela é da geografia, mas ela pode ter acesso a esse conhecimento, sabe? Então, essa inovação, essa resolução, esse preenchimento de lacunas, fez com que o Idente Plantas tivesse o sucesso que ele tem hoje. E aí você pode parar para pensar, e eu, Ramanda, o que eu posso empreender, né? Fica a pergunta, com o que eu vou empreender? E aí você vai precisar fazer alguns questionamentos. Um desses é que habilidade, que demandas existem na sua área. E a gente trouxe algumas coisas aqui para a gente discutir, para que você saia daqui com mais clareza do com o que você pode empreender. A primeira coisa é a habilidade, né? Ver qual a sua habilidade que você quer utilizar para empreender. É porque você pode ter várias habilidades, mas talvez vocês não queiram investir em todas elas. Talvez investir em uma, no nosso caso, né? Tem a biologia grandona, tem a botânica, tem identificação de plantas. Então é uma coisa super nichada, é uma coisa super específica. É. Talvez você queira atuar numa área mais geral ou numa área mais específica, vai depender do que você quer atuar. Né? Então você tem que ver e reconhecer as suas habilidades, quais delas você tem que desenvolver. Por exemplo, né, a gente fala essa parte de identificação de plantas, a gente reconheceu que existiam algumas pessoas que sabiam identificar plantas, só que elas demoravam muito para fazer a identificação das espécies. E essas pessoas, elas tinham que fazer artigos, por exemplo, relatórios, laudos. E essas pessoas que fazem isso, têm que fazer isso com muita rapidez, com muita agilidade. E eles demoravam muito. Então, a gente tinha ali um método que viria agilizar o processo das pessoas, para que elas conseguissem fazer mais artigos, conseguissem pegar mais relatórios, agilizar o trabalho e ser um profissional mais reconhecido por ter essa habilidade. Esse foi um problema que a gente encontrou, um problema que a gente resolveu. No caso de vocês, podem pensar em algo também, por exemplo, né? Não sei se eu já mas vou tentar dar um exemplo. Mapas, por exemplo, né? Não sei. Eu estava no mestrado, tinha que fazer uns mapas lá, e eu achava muito legal, né? Os mapas, achava muito bonito, achava muito legal o que eu sabia fazer. E aí eu mandei um mapa para até uma professora de geografia fazer, e, tipo, demorou assim... Você solicitou. Demorei uns 20 dias para entregar o mapa, e aquilo tudo gerou um desconforto, sabe? Porque eu queria, na pós-graduação, as coisas têm que ser muito rápidas, né? E aí, se tivesse uma pessoa que criou um programa, ou que criou um aplicativo, ou criou alguma coisa inovadora, que gerasse esse mapa, em uma semana, 2 dias, né? Algo que seja inovador e que faça diferença na vida das pessoas. Imagina só, ter um profissional que causa agilidade, que alivia e que acelera o trabalho que você deveria ter. Isso é o que gera muito valor no empreendedorismo, né? A inovação. Se você faz mapas e vende esse serviço, você está empreendendo. Você está solucionando um problema. Você está resolvendo uma dor para o seu cliente. Só para vocês terem ideia, pessoas falavam com a gente que, antes de aprender a identificar plantas, fazer um trabalho com identificação de plantas tirava o sono da pessoa. Era tipo, meu Deus, toda vida que eu recebo um trabalho para fazer com identificação de plantas, eu fico sem dormir direito. Eu perco meu sono, porque é muito difícil para mim. Eu demoro muito para identificar plantas.
Então, a partir do momento que eu ensino essa pessoa a identificar uma planta que ela não conhece, que ela nunca viu, em 20, 30 minutos, olha o quanto eu estou resolvendo essa dor. E quanto mais você entrega uma coisa que é rápida e fácil para o seu cliente, mais o seu trabalho é valorizado também. Porque tempo é dinheiro, tempo é vida. Então, se você está poupando a energia daquela pessoa naquilo, né, por exemplo, Wagner, não sabia mexer com mapa. Nossa, não sei mexer com mapa, preciso fazer um mapa. Se ele fosse do zero tentar fazer, quanto tempo, quanta energia, quanta paciência, dor de cabeça ele não teria para fazer um negócio desse, que para alguém que tem uma habilidade dessa, é muito mais rápido e prático. Então, essa pessoa pode oferecer um serviço para o Wagner, e o Wagner que está ali com aquela dor, ele vai estar disposto a pagar, porque ele vai ter essa dor resolvida. Então, no final das contas, é você resolver problemas. E quanto mais rápido e mais fácil você resolve esses problemas, mais caro, mais você consegue cobrar. Mais valorizado é o seu trabalho. Não precisam ser coisas complexas, difíceis. Pelo contrário, tem que ser o mais simples possível. Tem que resolver o problema. E quanto mais fácil, melhor. E além de reconhecer a habilidade, você tem que ver também a oportunidade. Ainda levando em questão os mapas, né? Digamos que muitas pessoas saibam fazer mapas. Mas será que tem oportunidade para todo mundo? Qual o diferencial? Tá, quero contratar alguém para fazer um mapa para mim. Por que eu vou escolher a Priscila, por exemplo? Ela tem que ter algum diferencial que me leve a escolher ela. A Priscila faz mapa mais rápido, entrega mais rápido, coisa do tipo. Então, sobre a oportunidade. Quando você, por exemplo, enxergar que existe uma demanda de identificação de plantas, foi enxergar uma oportunidade. Porque a gente enxergou a lacuna, né? E o que o Wagner quis dizer sobre entregar um bom trabalho, eu vejo mais como diferencial, né? Você tem pontos fortes na sua personalidade, se você tem pontos fortes no seu trabalho, você pode trazer isso para o seu empreendimento. Porque isso vai fazer com que se torne algo único, que é diferente de todo o resto. E aí isso traz inovação, isso traz visibilidade, faz com que você seja a única opção para aquela pessoa. Quando a gente criou a história de ensinar a identificar plantas, e a gente também buscou criar uma marca forte, para que quando as pessoas pensassem, quero identificar plantas, quem eu vou atrás? Eu vou atrás do Wagner da Ramanda, porque ele soluciona o meu problema de forma rápida e fácil, tá? Então, quanto mais vocês conseguirem entregar isso dentro do empreendimento, do negócio de vocês, mais destaque, mais referência vocês vão ser dentro do nicho de vocês. É interessante, por exemplo, também fazer uma pesquisa de mercado, a depender de qual área você quer começar a empreender. Quais são os seus concorrentes, quanto eles costumam cobrar, tá? Tem várias coisas que você pode começar a pesquisar antes de definir, de bater o martelo no que você quer empreender, tá? Por exemplo, ver a viabilidade disso. Ah, eu sou muito bom em tal coisa, existe demanda. Mas será que vai ser viável fazer isso? Quais são as ferramentas que eu tenho em mãos que vão me ajudar a fazer isso de forma viável? Será que isso vai me gerar lucro? Ou será que eu vou ter que trabalhar por muito, muito tempo até voltar a algum tipo de lucro? Né? Quanto eu vou ter que investir? Será que eu tenho dinheiro para investir nisso aqui agora? Tá? Então, tem que procurar algo que seja mais viável dentro das condições que você tem, e aos poucos você vai ali trabalhando com suas ambições e pensando em voos maiores. Capacitação. Capacitação é um negócio que a gente nunca deve parar de querer ter. Conhecimento é algo assim que a gente sempre tem que estar em busca, a gente sempre está buscando. Conhecimento é poder. Só que o conhecimento ele precisa andar paralelo com a prática. Porque se você é faminto de conhecimento e não aplica, não pratica aquilo que você aprende, o que acontece? Esse conhecimento vai acabar se perdendo aí dentro da tua mente. Vai acabar se perdendo. Não vai ser aplicável, vai servir de quê? Então, se você busca conhecimento, você busca capacitação, busque sempre estar fazendo isso de forma prática, sempre estudando e aplicando. Estudando e aplicando. Para não ficar na estagnação de só estudar. Eu já tive um momento da minha vida que eu queria só estudar. Porque eu sou, assim, fominha por estudar diferentes assuntos.
E principalmente na época do começo do empreendimento, né? Que eu queria estudar, estudava 1000 coisas, assim, para fazer o Identiplantas acontecer. Só que muitas delas eu não colocava em prática. Eu achava que tinha aprendido, eu estudava, eu achava que eu tinha aprendido. Só que, na final das contas, eu estava só alimentando o meu cérebro com conhecimento e eu não estava, de fato, aprendendo. Porque se você parar para pensar, as coisas que você aprendeu, de fato, elas ficam mais enraizadas. Quando você só estuda por estudar e não aplica, aquele conhecimento se perde muito fácil. Né? Então, se você coloca em prática, fica muito mais fácil de aprender e continuar aplicando aquilo no seu dia a dia. Principalmente no mundo do empreendedorismo, né? Que geralmente é um assunto que a gente não vê muito na faculdade. Então, eu e Ramanda, a gente saiu da faculdade, fez graduação, mestrado, metade do doutorado, e a gente nunca ouviu falar disso lá. Muito superficial. E quando a gente teve que sair, a gente saiu da vida acadêmica, a gente buscou capacitação voltada para o empreendedorismo. É tipo assim, a gente tinha o conhecimento, mas faltava as habilidades de empreender. Né? Por isso que a gente teve que buscar algo a mais. E a gente buscou capacitações, a gente buscou mentorias, a gente buscou cursos, que nos ajudassem a dar essa formação do outro lado que estava faltando, que é a parte do empreendedorismo, que infelizmente hoje em dia é uma coisa que ainda falta muito nas universidades. Está crescendo mais agora e isso é muito bom. Mas a gente, por exemplo, a gente saiu totalmente cru na universidade no sentido de empreendedorismo. A gente teve que desenvolver habilidades extra-universidade. Por isso que é muito importante você sair da universidade e não achar, pronto, já sou graduado, já sou geógrafo, já sou historiador, sou biólogo, já pronto, não preciso mais estudar, ou já terminei o doutorado, sou doutor. Já terminei os estudos. Não terminei os estudos. É ilusão. A gente não termina os estudos nunca. Né? Eu e Ramana também, a gente sempre está buscando capacitação, está participando de cursos, de mentorias, que são coisas que vai elevar a nossa qualidade profissional. Existem aqueles profissionais que vão pelo título, pronto, acabou. Existem aqueles profissionais que têm títulos e que estão sempre buscando capacitação, buscando melhorar, buscando se tornar um profissional melhor. É isso que faz a diferença também, né? Porque profissionais, gente com diploma, tem demais. Mas você tem que se diferenciar, você tem que buscar algo que você seja bom e que você se capacite para além do que os outros já costumam se capacitar. Assim você vai se tornar diferente. E uma coisa aqui, você já deve ter percebido o quanto os avanços do mundo todo, em diversas áreas, têm sido cada vez mais rápidos. Né? Tem dado saltos cada vez maiores, principalmente no quesito tecnologias. Então, se você não se capacita, se você não busca aprimoramento e agregar cada vez mais valor ao que você faz, o que acontece? Você vai ficando para trás, você vai se tornando um profissional obsoleto, né? Os profissionais vão tomando a frente, você vai ficando para trás e vai perdendo visibilidade, né? Então, a ideia é que você esteja em constante aprendizado, constante evolução e sempre buscando colocar em prática os seus conhecimentos para que você consiga se posicionar, né, diante daquilo que você faz e ser o melhor, né? Buscar sempre ser o melhor. Olha, a Juana falou, mas a ilusão da vida é achar que vai graduar para estudar. Não. Eu era muito iludido com isso. Não, tem gente que fala sobre, terminei os estudos, geralmente em relação ao ensino médio, né? Fulano terminou os estudos. Cara, ninguém termina os estudos assim, a não ser que a pessoa queira, né? Mas a verdade é que não tem fim. A gente está sempre em constante evolução, em constante aprendizado, o mundo está em constante evolução e mudanças, e se a gente não acompanha, a gente fica obsoleto, a gente fica para trás. Exato. Tem conhecimentos que são mais clássicos, que não vão sofrer tanta alteração, ok. Mas já outros, do dia a dia prático, eles sofrem sim alteração, e se a gente não se atualizar, a gente fica para trás, né? Especialmente no empreendimento. Empreendimentos que envolvem tecnologia e inovação, seja qualquer área, tá? Eles têm uma tendência muito maior a ter mais sucesso e a ter maior visibilidade. E aí que entra a questão da mentoria, né? Mentoria, para quem não conhece, é tipo um grupo de acompanhamento. A gente tem várias pessoas, pode ser em grupo, não pode ser individual, mas a gente gosta muito da parte do grupo, né? A Priscila, por exemplo, ela faz parte da nossa mentoria em grupo. O que é essa mentoria em grupo? É um grupo de pessoas de diferentes áreas que estão dispostas a buscar capacitação, elevar a sua qualidade profissional através de aquisição de novos conhecimentos, novas habilidades, e de ter um grupo ali que vai crescendo junto com você, onde você pode compartilhar suas dificuldades, o outro vai compartilhando, você vai ajudando, o outro vai te ajudando também, e assim todo mundo vai crescendo junto. Isso é muito importante, principalmente quando você já
está atuando na área profissional, onde surgem dificuldades, que tem uma pessoa no grupo ali que está entrando agora na área e tem outra que trabalha há 10 anos. Não, as pessoas podem se ajudar, podem crescer juntos. Tem mentores ali, no caso eu e Ramanda, né, onde a gente vai auxiliando, vai orientando. São pessoas que já passaram pelos percalços, né, que a vida profissional vem trazendo e vai poder te orientar a seguir o melhor caminho, a seguir a melhor trajetória, para que você possa alcançar seus objetivos. É muito importante que você está num grupo de pessoas qualificadas, pessoas que estão dispostas a aprender, a compartilhar e te guiar no teu caminho, né? Senão tudo complica. Né? Quando eu estava na graduação, no mestrado, na minha vida acadêmica, de uma forma geral, às vezes a gente se sente sozinho. Né? Não tem quem diga assim, vai por aqui ou vai por ali. Às vezes a gente tem que cair para depois levantar. Por isso que eu acho tão rico, né? A importância da gente ter esses grupos para todo mundo se ajudar e juntos somos mais fortes, né? O ser humano é um ser social. E quando a gente está em grupo, a gente consegue alçar voos maiores. E para aprender, você precisa de algumas habilidades, né? Habilidades essas que a gente teve que desenvolver boa parte depois que a gente saiu da academia. Como, por exemplo, independência e autonomia. Às vezes, quando a gente está na academia, tem um orientador, tem um professor, tem sempre alguém ali para ir te ajudando aos poucos e tal. Mas quando você vai para o mercado de trabalho, você se torna um profissional. Você precisa ter a sua independência e a sua autonomia. Isso vai te valorizar mais como profissional. Mas, para isso, você tem que desenvolver uma série de habilidades, voltadas não somente para o aspecto técnico, porque às vezes a gente foca muito nisso. Vamos focar aqui na parte teórica da biologia, ou na parte teórica da geografia, da história, estudar tudo que está nos livros ou que está nos artigos. Isso é importante também. Só que existem outras habilidades, como, por exemplo, habilidades pessoais e profissionais, que você precisa desenvolver. Senão não adianta nada você saber toda a teoria da geografia e da história, mas depois você não saber como empreender com isso, você não saber aplicar esse conhecimento, de nada adianta. Por isso que é importante você sempre pensar em desenvolver habilidades técnicas, pessoais, profissionais. E sempre pensar na questão da inovação, porque isso é que move o empreendedorismo. Tem que ser algo inovador. Quando você vai fazer pesquisa, artigos, por exemplo, cada artigo precisa ter o seu ponto inovador, a sua novidade para a ciência. Isso também serve para o empreendedorismo. Tem que ser alguma coisa diferente, não pode ser mais o mesmo. Isso... Ou até pode, só que você não vai ter tanto destaque e não vai ser difícil se tornar uma referência. Se você faz algo comum e que outras pessoas podem replicar facilmente aquilo que você faz, sabe? Vai tirar o seu quesito único da coisa. Exato. Por exemplo, quando a gente entrou nesse mundo digital, do empreendedorismo, a gente ia ensinar sobre identificação de plantas. Já existiam outras pessoas que ensinavam sobre isso. Mas qual é a nossa diferença? A gente tem um método. A gente tem um passo a passo validado que serve para identificar plantas aqui no Brasil e na China. As outras pessoas não. São pessoas que têm um método que são mais limitados. Não é nenhum método, né? É uma ferramenta que usa para identificar plantas de um lugar ou de outro lugar. Mas quando a gente cria um método com passo a passo, comprovado, validado, que serve aqui no Brasil e em outros países, olha a diferença disso. É uma inovação, é coisa nova. Isso torna a gente super diferente dos demais. Né? E isso valoriza muito o nosso trabalho. Então, acho que você deve pensar também nessa questão o que é que você pode incrementar, de trazer de inovação para o que já tem. Eu pensei em uma coisa engraçada agora. Eu estava ouvindo a música do Tarcísio do Acordeon esses dias, e ele fala assim, diferente dos iguais. E é bem isso, é você procurar ser diferente dos iguais. Porque se você faz mais do mesmo, você não vai ter destaque. Você não vai conseguir se valorizar. Se você parar para pensar, um dia desse a gente estava em São Paulo, a gente foi visitar 25 de março. E aí tinham várias lojas que vendiam as mesmas coisas. E aí Wagner olhou para mim e ele falou assim, Ramanda, por que tem várias lojas iguais, uma do lado da outra? O que faz eles serem diferentes uns dos outros? Né? E a gente ficou se questionando assim, por quê? Será que eles estão conseguindo se sustentar? Né? E a gente percebeu que algo que tinham, quando a gente começou a olhar mais a fundo, a gente percebeu que tinha um diferencial entre um e o outro. Era uma loja de celular, assim, né? Eu entrei. Aí eu fiquei pensando, eu escolhi uma loja. Aí eu pensei, por que eu fui para essa loja? Fiquei pensando, Sempre né? Várias. Coisa de empreendedor. Por que eu escolhi essa loja e não aquela? Aí eu pensei, quando eu cheguei aqui, eu tava subindo as escadas, aquela pessoa ali olhou primeiro para mim. Ela olhou primeiro para mim, eu fui lá.
O outro depois olhou, o outro falou depois, aí eu fui ver para quem olhou para mim. É um detalhe, né? É uma coisa diferente. Às vezes a inovação não precisa ser uma coisa escandalosa, assim, mas às vezes habilidades pessoais, como por exemplo, de lidar com as pessoas, não fazem muita diferença. O básico bem feito. E aí eu lembro também que você estava atrás de um jogo, e aí ele passou em 3 lojas, assim, e um dos vendedores, assim, mal olhou pro rosto dele. Mal olhou. Na mesma, assim, alguns segundos depois, Wagner se desinteressou e foi para a próxima, sabe? Então, assim, é saber fazer inovação? É. Mas saber também fazer o básico bem feito. Ser uma pessoa educada, saber atender bem, né? Ser, enfim, o básico. Se você quer conquistar o mínimo de sucesso dentro do empreendedorismo, né? E essa questão de educação. Educação deveria ser uma coisa básica, né? Mas é uma coisa, assim, que faz muita diferença, né? A forma como você trata a pessoa, isso tudo faz com que a pessoa se conecte mais a você, ou não. Ou a pessoa se desconecte de você. Por isso que é importante, todo o serviço que você vai oferecer, você procurar ser o mais cordial possível, né? Ser educado, ser uma pessoa empática, que esteja disposta realmente a ajudar as pessoas. Isso faz muita diferença. Além de ter também flexibilidade para atuar, né? A gente, quando começou, a gente estava focado nessa questão de identificação de planta. Só nisso. Só que depois a gente começou a ver que dava para a gente ampliar os horizontes, que podia flexibilizar esse conhecimento. Então a gente começou a focar em consultores ambientais, professores, pessoal que trabalha com arborização, com jardinagem. Então, assim, a gente ampliou a nossa área de atuação. A gente começou a ver que o conhecimento que a gente estava, a gente poderia transformar em várias outras áreas de atuação. E isso foi muito bom para a gente, né? Porque fez a gente crescer cada vez mais. Talvez você esteja pensando pequeno. Eu vou aqui fazer mapas para as pessoas que fazem artigos da universidade. Por que não fazer mapas para órgãos de pesquisa, instituições, ou dados de doenças do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Saúde, ampliar, pensar em flexibilizar o conhecimento que você tem. Porque às vezes a gente é acostumado com o conhecimento que a gente tem, a gente acha que é pouco. Não é. Você tem muito conhecimento aí. Né? Você que está chegando na graduação, você está no meio, ou já está no finalzinho, você já acumulou um conhecimento que você pode ensinar alguém. Todo mundo tem algo a ensinar outra pessoa. Só basta você reconhecer esse potencial que você tem, ver como você pode empreender com isso. Se a pessoa quiser empreender, eu ensino, né? Agora, ainda sobre flexibilidade, lembrei de uma coisa aqui agora. Nesses 3 anos, 2 anos e meio, a gente estava bem focado no ensino de identificação de plantas e somente isso. Até que a gente percebeu mais uma oportunidade. A gente viu a oportunidade de ensinar profissionais para além da identificação de plantas. Ensinar aspectos da profissão mesmo. Né? E a gente começou a trabalhar outros pilares, além do técnico, além de só a identificação de plantas. E aí a gente criou um novo produto que começou a resolver problemas relacionados a esses outros aspectos também, e que está indo muito bem agora também. Então, a gente teve uma flexibilização aí. A gente não ficou engessado em algo que já estava dando certo. Tem aquela coisa, quando você começa a empreender e começa a ver a coisa acontecendo, você acaba querendo mais. Nossa, eu posso muito mais, eu posso ir muito mais longe, eu posso ajudar mais pessoas, e de forma mais aprofundada, de forma mais personalizada, focado não somente na identificação de plantas, mas nos aspectos profissionais que a gente construiu ao longo de vários anos de carreira. E aí surgiu um novo produto, uma nova inovação. Foi quando a gente criou o produto que se chama TIB, Trilha da Identificação Botânica, que é um produto que não existe nada parecido no nosso mercado. Isso é inovação. E, mais uma vez, resolvendo problemas. Então, o empreender é algo que está em constante evolução também. Porque ao longo do processo, você vai ver que ele não é engessado. Que ele vai se flexibilizando, que ele vai evoluindo e que você vai dando saltos, né, dentro dessa carreira. E todas essas ações vão aumentando o potencial financeiro que você pode chegar. Você está ali, digamos, começando com conhecimento técnico. Só tem o conhecimento técnico que eu aprendi na graduação, no mestrado, no doutorado. À medida que você vai aprendendo a desenvolver novas habilidades pessoais, profissionais, você vai se tornando um profissional mais completo. E quando você se torna um profissional mais completo, o seu potencial financeiro, com o que você pode ganhar, também vai aumentando. É porque é importante que você também busque algo que te traga potencial financeiro, tá? Não vai inventar de empreender com algo que, eu amo, mas assim, não dá dinheiro. Cara, se você ama o negócio, mas não vai ser capaz de sustentar, então é teu hobby.
né? Vai empreender com uma coisa que realmente te traga um certo potencial financeiro, que te traga uma certa realização profissional e pessoal também, né? Porque elas estão atreladas, que faça você ter sede de aprender de forma contínua, que não te coloque em uma estagnação, te faça querer ser sempre alguém melhor, que traga algo sempre melhor, tanto para você quanto para as pessoas que você está entregando algum tipo de solução. No nosso caso, a gente entrega soluções educacionais, mas o empreender, ele pode entregar N soluções, né? Essa aqui é só uma das formas. Networking em relacionamentos é muito importante para que você também cresça. E impacto na comunidade. Se você parar para pensar, o empreender, ele gera um impacto. A gente, por exemplo, vem gerando um impacto que a gente não imaginava que geraria. Que a gente não imaginava que chegaria em tantos países, e cada vez mais. Para pensar nos empreendimentos que você conhece. Eles geram algum tipo de impacto. Social, pessoal, profissional, né? Empreendimentos sérios, né? Que estão envolvidos de alguma forma com algum propósito. Porque o empreender não é só sobre ganhar dinheiro, não é só sobre ganhar dinheiro para pagar a conta. Eu vejo muito o empreender como uma possibilidade de crescimento pessoal e profissional. Então é muito interessante que você escolha algo que você tenha a mínima afinidade, sabe? E que vai te proporcionar esse crescimento. Principalmente definir um propósito, né? Eu acho que sem propósito a gente fica meio perdido nas coisas. Sem direção. A gente, quando tem um propósito de vida, e a gente corre atrás disso para o empreendedorismo, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, a gente tem um caminho a seguir. Mas se a gente não tem isso, qualquer caminho serve. A gente pode ir para todo lugar, acaba indo para vários lugares e não ficando em lugar nenhum. Por isso que é importante você mentalizar qual é o seu propósito, o que é que você quer para a sua vida, como é que você quer impactar a sociedade, a comunidade, porque querendo ou não, você é um agente que compõe a sociedade. Você vai ser um profissional ao se formar. Aí o seu dever como profissional é ajudar, contribuir, resolver problemas da sociedade, em toda e qualquer área. É importante que você escolha qual o problema você quer atuar. E esse problema que esteja associado a todas as questões que a gente está falando aqui. E que independente de qual seja, você vai ter que desenvolver essas habilidades que a gente está trazendo aqui. Um aspecto profissional, pessoal e técnico. O meu maior erro durante a minha trajetória acadêmica foi justamente focar só no técnico. É se preocupar com o seminário, com a prova. Não que não deva se preocupar, né? Mas com outras coisas também. É com a prova que vai ter, com o seminário de apresentação, com o artigo, não sei o quê. Mas as habilidades de como é que eu posso vender os meus serviços, como é que eu posso ser um profissional mais qualificado para atuar na minha área, desenvolver habilidades de gestão de pessoas, né, de reconhecer as oportunidades, de aproveitar as oportunidades. Isso faltou muito durante a minha formação. Tanto que quando eu terminei, foi muito difícil. Né? A gente teve que ir procurar esses componentes em outros lugares, em outros cursos, em outras mentorias, para que a gente possa se capacitar ainda mais, estar pronto para aproveitar as oportunidades que estão aí para nós. Agora, a gente precisa se capacitar. A gente precisa desenvolver essas habilidades, senão a gente vai ficando para trás. E a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. Perfeito. Esse triângulo aí é algo que a gente montou, digamos, recentemente, né? Porque se antes a gente focava só no técnico, na identificação de plantas, que era uma habilidade essencial, a gente percebeu que para você ser um profissional completo, só ter o técnico não é suficiente. Se você não tiver boas habilidades pessoais, como saber gerir bem o seu tempo, saber se comunicar adequadamente, ser uma pessoa responsável, educada, cordial, né? Se você não souber ter pontualidade, compromisso, responsabilidade, isso vai afetar o seu profissional. O profissional, se você não sabe trabalhar em equipe, se você não sabe elaborar, por exemplo, propostas, orçamentos, se esses aspectos da vida profissional não são bem dominados, isso também afeta. Então, é como se fosse pilares mesmo, são pilares. Se você não constrói bem esses 3 pilares, constrói, por exemplo, só 2 ou só 1, a coisa fica meio instável. Então, se você quer ter sucesso profissional, e eu falo aqui para além do empreendedorismo, tá? A gente está falando aqui hoje sobre empreendedorismo, mas isso aqui vai além do empreendedorismo. É importante que você comece a pensar em todos esses aspectos. Ai, Ramanda, é muita coisa. Na verdade, nem é.
Porque você, quando começa a aplicar um vai puxando o outro. Tem vários aspectos do pessoal que estão muito atrelados ao profissional. Tem vários aspectos do profissional que estão atrelados com o técnico. Então, um vai puxando o outro. E eles vão se resolvendo de forma integrada, de forma sistematizada. Tá? E a nossa ideia é que você saia daqui com isso mais claro dentro da sua cabeça, de qual rumo você quer tomar, de quais são as possíveis ideias do que você pode empreender. Se possível, pegar um papel, uma caneta, comece a anotar no que você é bom, no que você gosta de fazer. Vai ver algumas dessas coisas, se tiver demanda, você pode começar a empreender com isso, né? Se você focar na sua área, especialmente também. E a partir dessas reflexões que a gente teve, é que a gente começou a criar os nossos produtos. Mas isso tudo foi pensado. Né? Isso não eu vou criar aqui um curso de mapa do nada. Não. A gente pensou, né? Qual a demanda que está tendo? Qual o público-alvo que a gente quer atingir? Sim. É viável a gente ajudar essas pessoas? A gente tem capacitação para isso? A gente começou a fazer várias perguntas associadas a todas as questões que a gente está trazendo aqui para vocês, e aí a gente criou os nossos produtos. Eu quero mostrar um pouquinho para eles sobre vocês, para vocês. Então, o primeiro produto nosso foi o de identificação de plantas do zero, porque ele vai do zero ao avançado, e ele é para você identificar plantas do zero mesmo. Vamos supor que você não conhece aquela planta, não sabe, faz a menor ideia de que planta é aquela, né? Você consegue olhar para aquela planta e consegue identificar. Esse foi o nosso primeiro produto e ele foi um sucesso, graças a Deus, porque ele supriu uma demanda muito bem. Depois a gente criou um outro produto que foi só sobre fotografia, que é a fotografia aplicada à identificação de plantas, que a gente chamou de FIPE. Por quê? Porque existia uma demanda das pessoas não conseguirem fotografar bem as plantas para conseguir identificar, né? Inclusive, é um dos pilares do nosso método, fazer fotografias bem feitas, registros bem feitos, para conseguir identificá-las depois, tá? Essa foi a demanda. E algumas pessoas até sabiam identificar plantas, mas não sabiam fotografar, então fizemos um produto sobre isso. Depois de um tempo, esse ano já, surgiu uma demanda das pessoas, nossa, eu queria tanto algo que me ajudasse com a morfologia, com macetes, que me dissesse, estrutura tal, mais estrutura tal, vão para essa planta tal. Aí a gente foi lá, criou também um produto sobre isso. E esse ano, aliás, ano passado, surgiu também a mentoria, que é a TIB, que ela vem se aprimorando cada vez mais, né? Mas lá atrás, a gente viu uma demanda de profissionais que entravam no nosso curso para fazer, mas não tinham disciplina para terminar o curso. Começava a assistir uma aula, duas, não conseguia terminar, porque precisava de alguém ali perto, em cima. E aí, tal, como é que tá? Mais de perto. E aí a gente criou a mentoria. E aos poucos ela foi saindo de deixar de ser só identificação de plantas para trabalhar em cima daqueles pilares que eu trouxe para vocês, né? Profissional, pessoal, aí lá dentro a gente ensina você a construir a sua consultoria, você empreender, a gente vai ensinar lá dentro, já ensinou lá dentro já sobre comunicação assertiva, como fazer projetos, como fazer divulgações, como fazer orçamento, projetos, enfim, coisas que rodeiam ali a identificação de plantas, que o profissional da identificação de plantas precisa, mas que não tem isso em outro lugar, não tem. Então a gente uniu toda essa demanda e juntou dentro de um produto só, que é a TIB, que é uma mentoria que tem uma entrega bem ampla, né? Então, isso aqui nada mais é do que nossa visão de empreendedores enxergando demandas e lacunas das quais a gente sabia que podia resolver e estamos resolvendo, que gerou produtos que chegam nas pessoas, ajuda, soluciona e é a forma com a que a gente se sustenta, que a gente é feliz trabalhando com aquilo que traz uma satisfação e crescimento pessoal e profissional. Isso tudo foi bem pensado, né? Quando a gente criou esse curso de identificação de planta do zero, eu já tinha feito alguns cursos de identificação, só que eu percebi que era muito voltado para profissionais da área, tipo biólogos, engenheiro florestal, agrônomo e tal. E eu queria levar esse conhecimento para outros profissionais de outras áreas também. Foi por isso que a gente começou a identificação de plantas do zero. Aí tem gente de vários cursos, né? Tem de literatura, português, da música, tem da geografia, tem biólogo, tem engenheiro florestal, tem gente de todas as áreas lá, né? Então, assim, foi um produto que a gente criou voltado para as pessoas que querem aprender a identificar plantas independentes da área. A gente pensou nisso. E cada produto desse, a gente tem um pensamento voltado para um público-alvo específico, né? Então, tudo que você for criar, tudo que você planeja fazer na sua carreira profissional, pense antes o que você quer
quem você vai ajudar e como você vai ajudar. E sempre pense na questão da inovação que você pode trazer para a sociedade, como isso vai ajudar as pessoas. Perfeito. E agora a gente quer abrir para dúvidas, mas antes de mais nada, né? Quem quiser nos acompanhar, o arroba do nosso Instagram é @identiplantas, que é a abreviação de identificação de plantas. Aqui está o nosso e-mail, né? Para você entrar em contato, de repente quiser saber mais sobre o nosso trabalho, a gente trocar uma palavra, precisar de alguma ajuda. Eu quero deixar a palavra com vocês, para caso tenha alguma questão e a gente possa ajudar. Parabéns pela palestra, viu? Muito obrigada. Eu queria abrir agora para perguntas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Fiquem à vontade, gente. Já falamos demais, agora vocês. E, Wagner tá com um negócio na garganta, coitado. Nem deu aula sábado. Hoje fez um esforço, deu certo, né? São Paulo me pegou, viu, Priscila? Eu voltei de São Paulo com a garganta muito ruim. Imagino, o tempo não estava muito tranquilo, não. Sim, mano. Louco. Tava bem frio. A gente pegou um dia de calor também cruel lá. Foi frio, foi calor, foi frio. É pior ainda, né, pra saúde. Priscila, não estou podendo habilitar aqui o microfone, a câmera não, mas os microfones estão habilitados, tá? Parabenizar o casal, tá certo? Pela exposição. A gente sabe quanto é difícil trabalhar junto, separando o profissionalismo do emocional. A gente também é um casal aqui, Priscila, né? Mas eu tenho uma dúvida para vocês, o seguinte, porque quando se fala sobre plantas medicinais, ainda existe um estigma muito grande, né, relacionado a muitas coisas, mas uma delas é o desconhecimento. Aí a minha pergunta é, vocês têm alguma atividade de esclarecimento para a sociedade em termos de extensão sobre a importância das plantas medicinais, uma coisa mais do lado prático, educativo, e se vocês já foram consultados, já buscaram vocês para ter essa participação mais de ordem social, de ir nas comunidades para esclarecer sobre as plantas. Ok. Qual é o teu nome? Xisto Souza Júnior. Tá aqui, Xisto. Então, obrigado, né? Como você gostou da palestra. Consigo habilitar aqui. A questão das plantas medicinais é uma coisa que a gente viu muito pouco, né, durante a nossa formação. A gente, assim, teve um tempo que a gente estava estudando essa questão de plantas medicinais, apesar de ter uma demanda nisso. Priscila, quando chegou com a gente com essa questão de plantas medicinais, foi cada vez mais puxando a nossa orelha aqui, ó. Plantas medicinais, plantas medicinais. A gente ainda não participou, né, de nenhum projeto de cunho social, né, ou algo parecido, mas a gente está com o objetivo de fazer isso, né? Estamos abertos, né? Próximo ano, a gente está até planejando fazer um livro sobre essa questão de identificação de plantas, e trazer também à tona essa questão dos diversos grupos de plantas que tem. As punks, né, as alimentícias, as medicinais também, porque são grupos de plantas que são mais famosas, assim, entre as pessoas, e que ainda tem muito pouco material sobre isso, né? Então, é uma coisa que até a Priscila ajudou a gente a abrir o horizonte sobre essas questões, e é uma oportunidade que tem também. Mas sabe o que é? Porque a gente sempre buscou um olhar mais amplo, sabe? Porque existem as plantas medicinais, as ornamentais, as alimentícias, as punks, né? Tem vários grupos de plantas. E a gente sempre pensou em focar em plantas, identificação de plantas. Então, a gente nunca trouxe um funil, assim, para algum desses grupos, sabe? Mas é uma demanda também, né? Que como empreendedores, dá para a gente trazer um enfoque para isso também. Estamos abertos para participações, né, colaborações nesse aspecto também. Bem, já que o pessoal não quis perguntar mais, né, só o professor Xisto, eu tenho duas perguntas para vocês, né, tipo, que tipo de capacitação que a pessoa precisa ter para aproveitar a graduação e, ao mesmo tempo, conseguir empreender, né, nessa questão dos caminhos que vocês fizeram, o que vocês sugerem? E a outra questão é a questão de livros e temas, né, que vocês acham importantes para as pessoas lerem. Se vocês têm alguma sugestão, algum livro que foi importante, algum tema específico que é interessante de ser estudado. Tá. Sobre as capacitações, né, o que eu acho que seria importante? A gente não teve, né, então a gente teve que buscar por conta própria. A gente buscou fazer mentoria, né, para aprender a empreender. Mas existem cursos, né, de fácil acesso, existem
próprios vídeos no YouTube, cursos no Sebrae, que podem ajudar com essa questão do empreendimento, tá? Que hoje, graças a Deus, o conhecimento ele está mais acessível, né? Permite que as pessoas cheguem mais próximo disso. E são coisas simples, como, por exemplo, abrir um CNPJ, ou ser autônomo, que são coisas cruciais logo no início, né? De você definir o nome da marca, definir público-alvo, definir quais são os produtos que você vai querer vender, o que você vai querer ofertar. São serviços, são produtos físicos. Como vender, de fato, como é o processo da venda. Porque, querendo ou não, o empreender, ele está relacionado à venda, né? Seja de serviço ou de produtos. Então, seria mais nesse aspecto de conhecimento que é importante focar. Sobre livro relacionado a isso, deixa eu ver. Eu cheguei a comprar alguns livros específicos, assim, de vendas. Já cheguei a ler algumas coisas sobre vendas também. Tem um que é muito bom, que eu esqueci agora. Como, não sei o que, influenciar pessoas. Alguma coisa assim. Né, que eu não estou lembrando o nome agora. Você lembra de algum, Wagner? É esse aí que eu tava pensando. Era Eu acho que é o poder de influenciar pessoas, não? Não lembro. Mas, em relação à capacitação, a gente fez muitos cursos associados ao ensino digital. No nosso caso, o ensino digital, né? Eu lembrei agora de um outro que a gente fez. Além da mentoria, a gente chegou a fazer aquele curso lá de criação de produtos educacionais. Isso. A gente buscou uma capacitação de acordo com a área que a gente queria seguir. Queremos empreender no digital? Então vamos procurar curso e mentorias sobre empreendedorismo digital, sobre o ensino digital, sobre áreas que estejam associadas ao que a gente quer. Isso é muito importante para complementar a nossa formação acadêmica também. Sim. Tem uma pergunta aqui da Ruama. A Ana Paula lembrou. Obrigada, Ana Paula. Como fazer amigo e influenciar pessoas. O nome do livro. Obrigada. É isso mesmo. É esse livro mesmo, verdade. Tem uma pergunta aqui da Ruama. Queria saber como funciona essa questão do trabalho de vocês com a identificação de plantas. Eu trabalho com rezadeiras e retirei muitas fotos dos jardins delas e também conversei muito sobre as plantas utilizadas. E nem todas consegui identificar nos vídeos e fotos. Então, Ruama, a gente faz identificação através de fotos, né? Mas aí essas fotos a gente faça tipo uma lista do que você precisa fotografar para que você faça as fotografias adequadas e a gente consiga fazer a identificação. Mas você pode falar com a gente lá no Instagram, manda as fotos e a gente entra em contato com você, a depender do número de plantas, a gente faz um orçamento e é um outro tipo de serviço que a gente presta também nesse quesito da identificação, né? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Imagina. Ô Priscila, apenas para informar para eles, né, que o ProSaúde Geo e o GIDS tem a plataforma Moodle, Geoconexões. Se eles quiserem estar ofertando cursos à distância, então a gente pode ver como estruturar, né, é mais um mecanismo, mais um canal que a gente tem. A plataforma Ambiente Moodle, ok? Ótimo. Obrigada. Bem, gente, então já que ninguém mais quer perguntar, eu sei que as perguntas são muitas, mas quando a gente está gravando, o pessoal fica mais quieto, né? Mas eu queria mais uma vez agradecer, né, a vocês, né, por ter aceito o convite, né? A gente tem trabalhado isso com os alunos, né, principalmente no primeiro período, né, uma coisa que estava conversando, inclusive ontem, né, em aula, né, com eles. Dependendo da área que vocês quiserem, quer ser professor de cursinho, quer ser professor universitário, a maneira de você se capacitar é diferenciada, né, e também para quem quer empreender é também diferenciado, né. Então, tipo assim, é uma coisa que, tipo, eu falo, mas ouvindo de outras pessoas, de pessoas que já conseguiram, né, chegaram, já trilharam esse caminho, eu acredito que possa ter um valor maior, né, possa ter um alcance maior na mente, né, dos alunos, principalmente que estão começando agora o curso, né, primeiro período. E para quem já está terminando a graduação, ajuda para pensar, né, possibilidades. Claro. E é muito importante ter essa mentalidade, que bom que você desenvolve isso junto com seus alunos, Priscila. Né? Afinal, o que a Priscila está fazendo também é o que a gente falou aqui, ela está buscando capacitação
extra a formação acadêmica que ela está fazendo, para ser uma professora cada vez mais qualificada para vocês, para as pesquisas que ela está fazendo por aí. Então, acho que essa é a mentalidade que a gente tem que desenvolver, sabe? É buscar sempre melhorar, buscar sempre capacitação, e assim a gente vai se tornando um profissional cada vez melhor. E eu fico muito feliz com essa iniciativa, né, de trazer esse conteúdo para os alunos. Acho que essa é a terceira palestra que a gente dá sobre essa temática, né? A gente deu uma para o pessoal de biologia lá da Bahia, a gente deu uma outra... Acho que é a terceira esse mês. Esse mês, e tem mais uma outra que é com uma professora de biologia também. Eu fico muito feliz com essa iniciativa dos professores universitários em trazer isso para os alunos, porque é algo que a gente não teve, né? E, assim, vocês, graças a Deus, estão sendo privilegiados, né, com esse tipo de conteúdo, e já poder ter essa oportunidade de ir refletindo e sair de dentro da caixinha de achar que só existe um único caminho, né? Existem vários caminhos que podem ser trilhados, e a universidade é um excelente espaço para enriquecer, né, culturalmente, pessoalmente, profissionalmente, de conhecer as pessoas lá dentro, de fazer networking, de dar o seu melhor. Não esperem para se tornarem bons profissionais quando terminar a faculdade. Vocês já estão no ambiente profissional, né? Então busquem serem profissionais desde aí, porque lá na frente vocês serão lembrados como tal, né? Então fica aqui essa instrução, né? Direcionamento para vocês, que vocês tenham muito sucesso dentro da carreira que vocês escolherem ou já estão escolhendo, que vocês trilhem algo que os satisfaçam e que traga um bom retorno financeiro, né? Para ter uma certa qualidade de vida, um conforto, que é isso que todos nós buscamos, tá certo? Foi um grande prazer estar aqui com vocês aqui hoje. Espero que a gente possa colaborar sempre que possível. E tá aí o nosso Instagram, quem quiser conversar, quem quiser saber mais sobre identificação de plantas, a gente está por aqui, dispostos para poder ajudá-los, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Vou agora encerrar aqui a gravação.